Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Mara, com vocês. Vamos ter uma aulinha sobre expressionismo hoje, para os nonos anos. Espero que vocês gostem, tá bom? A gente vai explorar um pouquinho o contexto histórico, por que surgiu, o que é o expressionismo, tá? É um movimento, mas quando surgiu, por quê? Tá bom? Todas essas perguntinhas eu vou responder para vocês no decorrer do vídeo, ok? Vamos ver as características do movimento também, tá bom? Para vocês conseguirem olhar numa obra e conseguir entender o porquê aquela obra se chama expressionista, né? Por que ela se adequa dentro dos padrões expressionistas, tá bom? Bom, então hoje, pessoal, a gente tem aqui com vocês, tá bom? Deixa eu tirar aqui o vídeo da frente. Essa obra de arte, tá bom? Eu acho que vocês já devem ter visto, né? Porque é uma obra de arte bem conhecida desde o do primário lá, do ensino fundamental 1. A gente costuma ver essa imagem, né? Os professores trazem pra gente essa imagem em propagandas, às vezes tem também, né? E releituras, e a gente não entende muito o porquê, mas essa imagem ali nos traz um sentimento, né? Se você parar para observar ela, você vai ver que tem uma pessoa, né? Uma pessoa, porque não é uma pessoa bem clara, né? Com os traços claros, olho, cabelo, né? Tem uma imagem de que remete a uma pessoa, mas o artista não se incomodou em colocar certinho como fosse uma pessoa mesmo, né? Real ali, tá bom? E essa obra, gente, que vocês estão vendo aí, eu acho que vocês já conhecem. Tenta lembrar mais ou menos. Quando você olha na imagem, o que parece que essa pessoa tá fazendo, né? Bem alto, assim. Vocês vão lembrar do nome da obra, tá bom? Já já a gente vai conversar um pouquinho sobre a obra, tá bom? E sobre as características dela. Então, qual sensação, sentimento que ela lhe causa? Porque quando a gente olha no céu, é um céu calmo, é uma imagem tranquila, uma coisa assim leve, de paz, ou te dá uma agonia, te dá um pavor de ver. O que será que traz essa imagem para você? Tá certo? Então, eu quero que você pare, pense um pouquinho, olha com calma nessa imagem. Imagine se você ali no lugar dessa pessoinha ali que tá gritando, onde você estaria, né? Será que estaria num dia bom? Será que seria um dia nebuloso, horrível, que traga alguma coisa ruim? O que tem diferente nessa obra, tá? O que ela quer transmitir pra gente? Aqui, pessoal, no próximo slide, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, tá bom? Então, o que eu quero que vocês percebam nessa obra de arte, tá, gente? É aqui a questão. A obra do lado se chama O Grito. Então, a gente já viu a obra, mas normalmente a gente não lembra o nome dessa obra, né? Então, o grito, por quê? O cara tá gritando, desesperado, né? Absurdamente desesperado, ok? Então, o grito, ele foi feito por um artista chamado Edvard Munch, tá bom? E ele chamou muita atenção, assim, para a época, porque naquela época não era normal fazer um quadro dessa forma, tá? A gente está falando sobre vanguardas, e na vanguarda, a palavra vanguarda significa que vem à frente, tá? Então, assim, essas artes, elas vieram à frente de todas as outras. Então começou a se desenvolver outras coisas que não só a reprodução, tá? Então, antes se reproduzia uma imagem, no caso, você vê uma paisagem, uma árvore, um rio, né, uma ponte. Você vai desenhar de acordo é aquela ponte, do jeito que você olha, né? Que cor é aquela ponte, que cor é o céu? Será que aquela pessoa tá parada, tá
encostado, olhando o mar, o rio, né? O que que acontece naquela cena? E aí, esses artistas eram os impressionistas e eles faziam arte de acordo, se olhava, se via, né? Então você tá olhando uma imagem, você retrata aquela imagem do jeito que ela é, tá bom? Pra gente parece bonito, né? Confortável de ver, porque é como se a gente estivesse vendo uma foto, tá bom? Mas nessa época, teve uma invenção, que foi o fato da criação da máquina fotográfica, tá? E teve muita coisa acontecendo no mundo, ok? Então a gente para pensar o que estava acontecendo no mundo naquela época, tá? Não é agora que o artista fez essa arte. Então, naquela época tinha se inventado a câmera fotográfica, então não tinha mais o porquê o artista estar retratando do jeito que é realista, aquela coisa certinha, a natureza, a pessoa, como é, né? Certinho, o rosto, a proporção, o olho, o nariz, né? Agora, os artistas, eles estão incomodados, tá? E por que será o que acontecia na época? A gente tem a Guerra Mundial, ok? Então, assim, o que acontece numa guerra, né? Quando a gente sabe de uma guerra, nós estamos bem, assim, num momento bem delicado, onde a gente vê que tem guerra na Ucrânia, né? A União Soviética contra a Ucrânia, e eles estão em guerra e a gente olha nos noticiários aquelas crianças chorando, né? Aquelas mulheres, pessoas fugindo do lugar, com fome, escondidas, dá um desespero na gente, né? A gente olha assim, dá uma tristeza, uma agonia, uma vontade de gritar e falar para parar com aquilo, né? Porque são vidas, são pessoas. E ao mesmo tempo a gente para pensar nessa obra, que é o Grito, que ela foi realmente marcada por essa revolta mesmo sobre a guerra, sobre esse desespero, sobre esse alvoroço todo que a guerra produz, né, na gente quando nós olhamos para uma guerra, tá? Quando nós vivemos uma guerra. Então, essa imagem, gente, ela é uma releitura, tá? A gente peguei da internet, é uma releitura, foi feito em cima do quadro do Eduardo Munch, tá bom? E ela se chama O Grito, ela não é a original, tá certo? Mas ela tá bem próxima, é uma releitura, mas ela tá bem próxima aí da real, tá? De que foi feita. Só para vocês verem um pouquinho do céu, tá bom? De como é esse céu. Esse céu não tá feliz, né? Não é um momento feliz pra gente. É uma coisa assim meio que perto de uma tempestade, né? Parece que algo explodiu ali. Esse céu vermelho, laranja, traz uma agonia, né? As formas não são bem alinhadas, as formas estão fora, né? De contexto, no caso, assim, não fora de contexto, mas as imagens não estão realistas, não tá certinho. O Eduardo Munch poderia simplesmente desenhar uma pessoa gritando com a boca aberta, né? Com aquele sinal de desespero, mas o que que ele pensou em fazer? Ele, na verdade, gente, ele pensou em retratar o sentimento, aquela angústia toda. Então, qual era a cor do sentimento nessa hora? Esse sentimento de guerra, de destruição, de horrível, de coisa terrível. Era essas cores, era essas pinceladas sem muito cuidado, né? As coisas, cores fortes, pinceladas fortes, ok? A gente vai para o próximo slide aqui. A gente já falou do contexto histórico, né? Então, o contexto histórico das vanguardas europeias, tá? Tem uma época, né, que surgiu esses estilos, tá bom? Reflexão na primeira metade do século XX. Então, é uma reflexão, uma vontade de mostrar o sentimento, ok? Que não tinha na arte, é uma novidade, ok? A gente tem aqui, gente, muito do que se compreende na estética expressionista se deve ao trabalho desse artista aí, o Eduardo Munch, tá?
que a arte dele era carregada de sentimentos, cores fortes, e sempre você vai notar que no expressionismo não tem detalhamento da figura, não tem aquela preocupação de fazer as pessoas representadas corretamente, né, com cores do jeito que era, a pele é branca ou negra, né, os pigmentos corretos. Não, tá bom? E as formas meio nebulosas, não tem um limite ali, não tem uma forma tão certinha, ok? Apesar de não ter encaixado nenhum movimento artístico, ele serviu de inspiração expressionista. Então, entende-se que ele foi um dos primeiros aí a fazer essa arte expressionista, tá? Que vem da expressão, o próprio nome já fala, ok? Expressão, jeito de sentir, ok? O que eu sinto? Eu sinto emoção, eu sinto raiva, eu sinto tristeza, eu sinto amor, tá? E como é a cor ou a imagem disso? Nós vemos aqui, gente, que também a gente tem o Ernest Kirchner, o Herkel, o Karl Schiffhoff, que juntos criaram um grupo chamado de Brook, tá? Então, assim, não foi um rapaz só, uma pessoa só, um homem só. Ah, vou criar o expressionismo. Foi um grupo que se reunia, né, e que tinha essas ideias. Eles conversavam, falavam, nossa, olha que para que serve a arte? A arte serve só para mostrar o real, mas para isso a gente já tem, né, a câmera fotográfica. Por que a gente vai fazer isso? Vamos mostrar os sentimentos, né? Vamos fazer isso. Então começaram a conversar, montaram esse grupo que se chama de Ebrook, tá? E buscaram na identidade artística do Munch o seu rumo para criar a arte. Então eles se inspiraram no grito do Eduardo Munch para criar essa nova tendência, tá bom? A gente tem aqui também, pessoal, que as obras, como eu já falei para vocês, demonstram sentimentos, né? Principalmente tratam de melancolia, aquela tristeza, aquela depressão, solidão, loucura, problemas da alma, né? Que vem lá de dentro, que sufoca. Nós passamos por muito disso, né? Agora, na pandemia, a gente viu que tivemos muitos sentimentos, assim, até sem explicação, né? De vazio, dessa coisa de a gente ficar em casa, de não poder abraçar, esse desespero, né? Quando vai parar tudo isso? Então, é um sentimento que veio, né, pra gente, que a gente viveu. E se nós colocássemos isso, né, fizéssemos um desenho, não em forma figurada, né, figurativa, a gente desenha a bolinha do Covid ali, é isso, não. Como que é o sentimento nosso com relação a essa doença, né? Que cor teria, que forma teria, tá? Isso a gente estaria trabalhando com o expressionismo, tá bom? Então, assim, o expressionismo não podia ser certinho, ele tinha que ser disforme, ele não podia retratar a realidade detalhada, né? Uma pessoa chorando, por exemplo, tá? Mas ele tinha que ter essas formas desproporcionais justamente para tirar o foco desse negócio do certinho. Estou reproduzindo, quero falar sobre uma pessoa triste, então vou desenhar uma pessoa chorando, tá? Mas e esse sentimento? Como é que eu represento que ela tá tão angustiada, tão desesperada, tá? Eles usavam cores intensas, né? Pesadas, vivas, vermelho, azul, aquelas cores, né? Forte mesmo, tá? Usando cores vivas, puras, eles não misturavam muito, deixavam naquele tom pastel e tal, ok? A gente tem aqui outro grupo, que é o de Blue, formado, que é o Cavaleiro Azul, formado por diversos artistas, né? Um deles é o Kandinsky, Franz Marc, Paul Klee. O expressionismo, gente, é da ponte, né, que a gente viu de Brook, e os membros do Cavalo Azul falavam mais no sentido espiritual, então nesse sentimento mais na questão espiritual, tá? Expressionista para ser mais espiritualista, ok? A gente tem aqui, então, para resumir o que a gente viu na aula, a gente conhecer um pouquinho do contexto histórico, tá? O que levou ao surgimento do movimento expressionista, que é a questão da guerra, né? A questão do sofrimento, o ser humano como acabado, né? Detonado em seus direitos, as pessoas sofrendo, recessão,
fome, né, destruição, então muita coisa ruim acontecendo. E teve também a invenção da fotografia que fazia com que os artistas não precisassem mais representar a natureza, né, de uma forma real, né, mas que eles pudessem colocar aí os sentimentos, né, a prova numa pintura, tá? E a gente descreveu também as características do movimento, tá bom? Cores fortes, pinceladas firmes, a pessoa ou o que era retratado não em forma tão realista, né? Mas buscando essa coisa das emoções, ok? Então, gente, por hoje é só, ficamos por aqui. Agradeço aí a participação de vocês, tá bom? E a gente vem numa próxima aula aí para fazer a nossa prática, ok? Obrigada, até breve. Tchau, tchau.